Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre análise de crédito para riscos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Para cada tipo de análise de crédito, para cada tipo de cliente, a gente precisa ter um modelo de análise de crédito diferente. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e também para que você acione o sininho. Assim, cada vez que a gente lançar um conteúdo novo aqui, você vai ser notificado. Se você também tiver aí interesse em algum conteúdo específico, comente aí no nosso vídeo, dê uma curtida aí no vídeo também, que a gente vai sempre trazer aqui os conteúdos relevantes que vocês colocarem para a gente aí nos comentários, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente trata essa questão do modelo de análise de crédito, né, para riscos diferentes? O que eu quero dizer com isso, principalmente, tá? As lojas comentam muito o seguinte: Geison, um cliente que já é tradicional da loja, eu não quero fazer uma análise de crédito para ele. Ou melhor, eu não quero consultar esse cliente no birô. Porque ele vai ficar chateado que eu consultei ele, enfim, diversas situações. Essa é uma questão bem específica. Primeiro, a loja precisa colocar processos. Não existe uma maneira da gente fazer o ajuste da inadimplência, o aumento de vendas a prazo, sem que a gente crie processos em massa. O que eu quero dizer com isso? O cliente, seja ele tradicional ou não, um cliente tradicional pode sim ficar devendo na loja, ele pode mudar o perfil de comportamento dele. Então a loja precisa saber o momento adequado de fazer isso. Quando a gente começa a visualizar o crediário dessa maneira, fica muito mais fácil. A gente não pode criar regras no crediário para uma parte da carteira. Geison, para quem for cliente novo de agora em diante eu vou fazer assim, mas quem era cliente já antigo da loja eu vou fazer assado. Não vai funcionar. Tá? Ou você cria o processo ou você não cria. Não tem como fazer isso pela metade. Não funciona. Você não vai conseguir distinguir quando um cliente começou, quando que ele não é. Mas Geison, eu tenho uma loja, consigo controlar. Boa parte da inadimplência da carteira está nos clientes tradicionais da loja e isso tem que ser evitado. É necessário criar o processo para a carteira. Quem tem rede, tem mais de uma loja, então nem pensar em fazer isso, né? De uma parte de um jeito e outra de outro. Porque você não conhece mais todos os clientes. A maneira que você está trabalhando hoje, você precisa conseguir criar políticas, criar um modelo de concessão de crédito que consiga atingir o máximo possível de clientes que querem comprar a prazo e não tratar um cliente de maneira individual. Então, como é que a gente trabalha essa questão de custo? Eu fiz aqui uma tabelinha para ficar um pouco mais claro para explicar isso. Primeiro, essa tabelinha ela tem que ser feita tanto para clientes novos quanto para clientes tradicionais, mas tem que funcionar para os dois, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um cliente novo na loja, aliás, vamos tratar de um cliente tradicional. Quando eu tenho um cliente tradicional na loja, eu preciso realmente ter um custo menor de análise com esse cliente, porque ele é um cliente que já compra comigo, a princípio ele tende a ser um cliente bom, mas isso não significa que eu vou abrir mão de analisar esse cliente. Eu preciso analisar, mas tentar evitar ao máximo um custo alto, um investimento alto, aliás, com esse cliente. Por outro lado, quando eu tenho um cliente perfil E, independente dele ser novo ou um cliente tradicional da loja, eu vou sempre ter um custo alto com esse cliente. Por quê? Porque provavelmente eu vou ter que buscar a informação desse cliente em todos os birôs de crédito, porque ele representa um risco alto. Imagina que um cliente perfil E represente aí uma inadimplência, né, de 30%. Pô, eu vou economizar R$ 1,50, R$ 2,00 em buscar a informação nesses birôs e fazer uma venda de R$ 300 para esse cliente? Concorda comigo que é uma economia burra? Por mais que ele é um cliente tradicional, eu sei que todos os clientes que estão nesse perfil tem uma inadimplência de 30%. Eu preciso que, num período de 10 dias,
Se ele passar por um período de 10 dias, eu vou reconsultar ele no birô. Por quê? Porque nesse período de 10 dias, né, como eu coloquei o exemplo aqui, ou 15 dias, ele pode ter sido negativado. E um cliente perfil E negativado, talvez o índice de inadimplência suba para 50%. Então, e eu só consigo ter esse tipo de informação que eu estou passando aqui se eu analiso 100% das vendas. Então, se um cliente que antes ele já era de altíssimo potencial de risco, a carteira de clientes onde ele se encontra gera uma inadimplência de 30%, e eu sei que se esse cliente eventualmente for negativado, esse índice praticamente dobra, eu vou com certeza negar a venda. Aliás, boa parte das lojas já negaria a venda com uma inadimplência de 30%. Por outro lado, um cliente perfil A, eu consigo manter um custo menor com ele, né, de análise de crédito, por um período muito maior. Por exemplo, aqui, ó, durante 90 dias eu vou analisar esse cliente a um custo menor. Ou seja, o custo baixo, né, um investimento baixo para analisar o crédito. Só que quando passar de 90 dias, eu preciso analisar esse cliente buscando, por exemplo, informação nos birôs. Por quê? Porque eu preciso atualizar as informações, tanto para que o motor de crédito tenha uma assertividade alta, né? A gente não enfraqueça a análise dele, né? A assertividade, e bem como para eu saber se esse cliente mudou ou não o perfil de consumo. Então, eventualmente, esse cliente pode agora estar registrado. E aí você me diria o seguinte: Jason, mesmo que um cliente perfil A esteja negativado, eu vou vender para ele. Ótimo! Eu também sugiro que você venda para um cliente perfil A que esteja negativado. Contudo, em algumas situações, as políticas de crédito vão te mostrar que não é todo cliente A que você pode vender quando ele está negativado, mesmo ele sendo um cliente tradicional da loja. Ou ainda em outro aspecto, você vai fazer o seguinte: talvez esse cliente perfil A, ele já esteja com o limite de crédito dele todo tomado. Digamos que ele tenha um limite de 1.500. E no dia 91 ele veio fazer uma outra compra de R$500. Ou seja, além dele já ter em aberto na loja 1.500, talvez no dia 89, que ainda utilizaria aquela informação passada, né, dos birôs, né, que não faria a reconsulta, você aumentaria o limite de crédito para esse cliente. Embora ele seja um bom cliente, agora com a negativação que apareceu aqui no dia 91, você vai negar esta venda. Você vai dizer para o cliente: olha, eu não consigo te dar mais limite do que você já tem tomado aqui na loja. Porque um cliente, eventualmente, né, que tenha parcelas em aberto na loja, que já tenha contratos em aberto, e que apareça uma negativação nova, esse índice de inadimplência fica muito alto. Então você vai negar o aumento de limite. Vai manter o cliente no modelo atual, mas não vai conceder uma nova venda para ele. Então são nessas situações que a gente tem, por exemplo, essa tabela aqui, essa régua. Eu sei que o cliente D e E representam um custo maior na concessão de crédito, e a partir do cliente C em diante, eu já começo a ter uma tendência de queda de custo na análise de crédito. Todo esse modelo que eu expliquei aqui para vocês, o nosso sistema trabalha na ponta. Aqui no meu crediário, o nosso modelo, tá? O nosso trabalho é entregar justamente essa inteligência na concessão de crédito, ok? Então espero que tenha ficado muito claro para vocês como que a gente tem que trabalhar o custo da análise de crédito para diferentes riscos do cliente do crediário, seja ele um cliente novo ou um cliente já tradicional, um cliente antigo da loja, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam aí no nosso canal, curtam os vídeos e para vocês um grande abraço, boas vendas e até a próxima.